Queridos e queridas, paz e bem. Começamos uma segunda, 4 de maio de 2020, programa 528 dessa bonita comunidade que a gente se faz ouvinte e também ouve outros, partilha. É uma comunidade linda, uma comunidade de bem-querer. Eu estou no meu terceiro encontro com vocês. Semana passada eu dei o primeiro grande tema, onde nós vamos mergulhar nessas nossas manhãs de espiritualidade, que é o bem viver. E o bem viver nos atravessará numa dinâmica sempre propondo as praxes de se viver novas sociedades a partir de nós, com a nossa comunidade e, por fim, construindo outros mundos possíveis. E eu terminei semana passada o nosso encontro cortando uma frase que é fundamental, mas que ela serve para começar a conversa de hoje. A frase era do Alejo Carpentier, que diz que os mundos novos devem ser vividos antes de serem explicados. Bonito. Bonito para que nós pensemos duas fundamentais ações para este nosso mundo e para a reconstrução deste nosso mundo, que é o tema de hoje, educadores e profetas. No dia 2 de maio, sábado agora, nós celebramos a Páscoa justamente de um grande educador e também de um grande profeta. Nós celebramos a Páscoa a partida de Paulo Freire, que faleceu em 1997, e de Dom Tomás Balduino, bispo de Goiás, grande figura universal da luta pelo direito à terra, falecido em 2014. E é passando pelos corpos de Paulo Freire e de Dom Tomás, e também passando pelos corpos dos povos insurgentes no qual Paulo e Tomás dedicaram suas vidas, que a gente vai mergulhar na espiritualidade ou nas espiritualidades que compõem o ser educador e nas espiritualidades que compõem a profecia. Por isso, vamos mergulhar nesse rio, neste mar e se abrir às novas perspectivas que alimentam outros mundos possíveis. E para começar, eu gostaria de falar um pouco dessas duas grandes figuras. Tanto porque suas memórias alimentam a nossa caminhada. E, sobretudo, porque também suas memórias alimentam o que aconteceu com a nossa sociedade na história. Então, eu gostaria de lembrar, vamos começar aqui, pegando aqui dois livros que foram referências para essa conversa, começando por Dom Tomás Balduino. Dom Tomás é Terra e Dignidade, esse livro bonito, preparado pelo Antônio Canuto, pelo Frei José Fernandes, que é dominicano, irmão de caminhada de Dom Tomás, e da Cristiane Passos Melo. E eu achei um texto do Gelson Oliveira, que foi companheiro de Dom Tomás na Comissão Dominicana de Justiça e Paz, que resume muito esse homem, que foi bispo de Goiás durante 31 anos, que fundou o Conselho Indigenista Missionário, este organismo profético que atua na defesa e no anúncio da vida dos pobres indígenas espalhados por todo o Brasil, e da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que trabalha a defesa desta que é uma revolução inacabada em nosso Brasil, a reforma agrária. Junto ao MST, e Dom Tomás se intensificou, virando uma referência nacional disso que nós chamamos de direitos humanos. E é importante nós conversarmos sobre direitos humanos, sobre espiritualidade, sobre luta popular, num tempo em que é tão mal falado essas perspectivas na nossa sociedade. Então, eu gostaria de iniciar com a palavra do Gelson Oliveira, amigo de Dom Tomás, sobre ele. Para Dom Tomás, a floresta foi seu dicionário. Marabá, Araguaia, Conceição, Goiás, Tocantins. A dureza dessas geografias impediu digressões e frouxidão. Foi firme sempre. Reteve as causas do povo como suas, a cabeça em chamas, o olho em arrebol constante. Pudera, viajou sempre em direção ao sol.
até que assim, no meio de uma noite, adentrou na fresta da luz. Dom Tomás vive, então, para nós refletirmos hoje, nesta manhã, sobre profecia. E Paulo Freire tem esse livro bonito, lançado pelo Instituto Paulo Freire, que está aqui em São Paulo, organizado pelo Moacir Gadotti, que trabalhou com Paulo, sobre reinventar Freire num tempo como nós estamos vivendo. Você acha muito fácil isso na página do Instituto Paulo Freire. E o primeiro capítulo, escrito pelo Mário Sérgio Cortella, que foi aluno, aprendiz e também parceiro de caminhada do Paulo Freire, aqui na Secretaria de Educação de São Paulo, ele diz uma coisa que é fundamental para nós. Paulo Freire, sempre quando mencionamos, tropeçamos ao usar verbos sobre eles no passado. A impossibilidade de deixar a obra, o trabalho, a vida e a amorosidade de Paulo Freire num tempo verbal que já foi, é um grande erro. Por isso, cada vez mais se pensa na ausência-presença de Paulo Freire. Bonito, porque a memória desses dois companheiros nos fazem beber da espiritualidade de ser educador e da espiritualidade da profecia. Eu sou educador na Zona Leste de São Paulo, uma região periférica. E antes de saber método e forma de ser educador, antes de saber fazer a denúncia sobre o sistema, a estrutura política que existe no meu território, portanto, uma profecia, eu preciso, antes disso, preceder essas duas ações e entender a realidade. Entender a realidade é beber da fonte, da reflexão desse povo. Aí está o compromisso do educador, aí está a voz do profeta. Ele não faz isso para si, ele não educa para si. Ele é educador para ser um educando melhor. Ele é um profeta para ser um servidor melhor. Esse diálogo que eu busco fazer com vocês agora é um fertilizador inusitado. E por que eu digo isso? Porque eu quero dizer que não se trata de pensar miudamente práticas específicas dessas duas queridas pessoas como Paulo e como Tomás. Não há nada menos libertador do que impor métodos que pessoas fizeram. Eles mesmos não fizeram, não repetiram métodos. Eles primeiro foram criadores de espíritos. Tomás entra como bispo da igreja num terreno do povo, dos poceiros, do povo pobre, no meio do mato, e se oferece um serviço, uma entrega, uma espiritualidade arrebatadora para servir aquele povo. E ouvindo, partilhando, ele aprende o que denunciar, o que anunciar. Um educador também é assim. Ele bebe da fonte daquilo que eles estão falando, os educandos, daquilo que está sendo pensado na nossa realidade. E quando eu falo educador, eu quero que a gente pense muito no nosso convívio mesmo. Que a gente não entenda o educador na esfera escolar. A gente entenda o educador popular, na esfera dos contatos, buscando enfrentar uma grande narrativa que se impôs nos últimos anos, que são a dos falsos educadores e dos falsos profetas. Esses que enganam milhares de pessoas, esses que deturpam a figura de serviço que está sobre essas duas pessoas. E por isso, nada melhor do que a espiritualidade para revelar o que é o ser educador, o que é o ser profeta. O grande desafio da educação, do educador, é enfrentar a ideologia de competência que se impôs na cadeia produtiva da educação. Da ideologia de competência que se impôs sobre as comunidades, que cada vez mais individualiza. Para o profeta, o grande desafio está em enfrentar a ideologia, a ordem neoliberal, que tira todo o valor comunitário e coloca tudo na esfera privatizada. Ou seja, essas duas figuras bebem de uma espiritualidade linda, que entendem o viver não como apenas um fenômeno biológico de comer, beber e reproduzir, mas entendem
a vida como uma construção biográfica. E não autobiográfica, biográfica. Biográfica como uma perspectiva de construção da história, de complementação e de continuidade da história construída pelas vozes insurgentes que souberam desobedecer e souberam falar o que estava errado. Esses educadores e profetas, profetas verdadeiros, educadores verdadeiros, eles têm uma fé, uma espiritualidade que brota da realidade, não do dogmatismo. Padre Paulo Bezerra, que é meu irmão, amigo, que me ensina muito da caminhada, ele falava que muitas pessoas, essa semana, que muitas pessoas são regidas pela lei e não pela graça. O mistério que perpassa a vida de um educador é a graça. A graça de estar com aqueles que ama e quer entregar a vida por eles. E que é capaz de entregar a vida por eles. E o mesmo é do profeta, que sabe o que denunciar e o que falar. E o desafio que está na nossa sociedade hoje, mas que Tomás Balduino e Paulo Freire também viveu, foi o grande obscurantismo. O obscurantismo são as ideias e as narrativas autoritárias que tomam de assalto o convívio, a sociedade, a comunidade e irrompem um processo de violência gigantesco. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo porque a gente sabe que quando um povo é expulso do tempo e do espaço, ou seja, sofre um genocídio, o que resiste, os que sobrevivem, se refugiam no único território possível, no dizer, no recontar, no reler, no dizer novamente suas histórias. Paulo Freire, do qual eu saquei essa ideia, ele sempre entendeu a educação popular e social como um esforço utópico de sobrevivência. Nós não nos reunimos as pessoas para refletir um processo de ideias trazidas de cima para baixo. Nós reunimos pessoas para que elas descubram as histórias que estão dentro delas e, a partir disso, se empoderem e enfrentem o mundo para que elas sejam reconhecidas como parte do mundo. E isso tem muito de espiritualidade, tem muito de Deus, tem muito de sagrado. Tem um vídeo no YouTube no qual Paulo Freire fala sobre sua fé. E ele fala sobre espiritualidade. E aí você consegue ver no YouTube muito facilmente. E num certo momento perguntam para ele se ele descobriu a espiritualidade, a fé em Deus. E ele diz que foi em alguns becos, favelas dos nossos Brasis, dizendo que ele crê na transcendentalidade sem dicotomizar a transcendentalidade da mundanidade, dizendo que ele fica com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. É lindo, porque ele mostra que o espírito se materializa, como Cristo fez, se materializando na realidade daquele povo, daquele tempo. E isso é uma perspectiva fundamental, de não dicotomizarmos a fé e a vida, de não afastarmos o serviço daqueles que necessitam. E a profecia, Dom Tomás Balduino, dizia um pouco sobre os povos do Xingu, os indígenas do Xingu, dizendo que para eles o espírito das águas repousa na floresta. E esse espírito é como um vento incessante que repousa sobre os trabalhos diários dos artesãos daquele lugar. Essa espiritualidade que Dom Tomás vê, que um profeta vê em um povo, refazendo a sua história, construindo resistência, cria uma urdidura capaz do tecido não rasgar, do tecido da vida não rasgar. Porque a tese central deles, da vida, é a liberdade e a libertação do povo. Ele mostra que, alimentando-se da utopia, a espiritualidade ela se encarna na luta pela justiça. Ela denuncia as injustiças e ela anuncia um vir a ser. Um vir a ser não alienante, que problematiza o cotidiano, que através da conscientização humaniza a humanidade desumana e que permite viver assim a totalidade do bem viver. É muita coisa, eu sei, e vale a pena
reouvir isso que eu estou dizendo, mas a trama que as mulheres e homens se lançam é a de reconstrução de um discurso que denuncia a desumanização, que denuncia a barbárie do discurso intolerante, da privatização das relações. E por isso, a síntese é que a visão utópica da educação popular é a profecia, e que a prática da profecia é a educação popular. Caminho que nos levam, em comum, aos descalços, aos sem-tetos, aos sem terra, aos sem trabalhos, aos sem direitos. Isso é um valor fundamental, uma bebida fundamental para aqueles que tateiam a espiritualidade na realidade. E Walter Benjamin, um escritor muito antigo, histórico, ele ressalta a importância de olharmos a história pelo seu contrapelo. O que ele quer dizer? Quando a gente passa a escova no cabelo, a gente sempre cobre um lado e esconde outro. É assim, sempre foi assim a história, sempre contada pelos vencedores e nunca pelos vencidos, aqueles que sempre estiveram abaixo dos poderes e dos poderosos. Portanto, Walter Benjamin fala que é melhor escovar no contrapelo, ou seja, revertendo os processos para que os que são sempre inviabilizados, invisibilizados, estes sejam vistos. E sejam vistos também seus corpos, seus desejos, suas insurreições. A espiritualidade, ela é também linguagem, ela é um corpo ideológico. Como nos diz Freire, um exercício de poder. Um poder em busca dessa forma nova de ver a realidade, saindo do superficial produzido pelo mundo capitalista. Por fim, Bell Hooks, uma escritora negra, feminista, leitora de Paulo Freire, escreveu um lindo livro que eu gostaria de pegar o título do livro e outro dia a gente pode conversar mais sobre ela. Ensinar a transgredir. É esse o papel do profeta e do educador num tempo como esse. Apontar o poder de quem está falando e de onde está falando. Isso é primordial, porque daí se brota uma espiritualidade que a gente vê na América Latina com muita vida, que são essas espiritualidades libertadoras, né? Criando uma trama onde a educação popular libertadora e a profecia, elas são um esforço humano de construir a vida pelo critério da ética, do respeito, do cuidado com a vida. Ou seja, uma relação biocêntrica, como falávamos sobre o bem viver. O educador Carlos Rodrigues Brandão diz que isso é a experiência de voltar ao primeiro amor. Bonito. Voltar a um primeiro amor é a gente retomar os princípios fundamentais que nos tornam humanos. É uma prática de educadores e profetas. E começa primeiro com eles, com a decisão inabalável de servir, e começa a se espraiar, a beirar nos outros à sua volta, até que eles tenham provocado o primeiro amor que cada um carrega, em comunidades, em povos que irrompem processos de mudanças incríveis e que são impossíveis de se parar. Portanto, queridos, queridas, essa conversa trata de criarmos condições para estarmos pondo fraternalmente à prova a nossa própria capacidade de criar o novo nesse tempo, de ousarmos mesmo a sermos educadores e profetas, termos voz e palavra certa para o enfrentamento, termos ouvidos bem atentos ao que nos dizem e termos capacidade de sempre buscarmos as periferias de nós e as periferias existenciais, como nos diz o Papa Francisco, que são os sujeitos verdadeiros da mudança nesse mundo. E, portanto, bebendo de Paulo, bebendo de Tomás, a gente começa agora uma viagem, que é uma viagem biográfica, mas ao mesmo tempo a nossa viagem autobiográfica,
de reconhecermos pessoas que nos inspiram. E eu farei na próxima semana sobre Vandana Shiva, uma grande educadora que, junto com Paulo Freire e com Dom Tomás Balduino, semeiam no mundo outras transformações. Por fim, para terminar, eu gostaria de indicar uma leitura para essa semana como um gesto de espiritualidade. Um grupo de teólogos, escritores, poetas aqui do nosso Brasil escreveram um livro colaborativo que está disponível em PDF, liderados por uma teóloga do pluralismo religioso, uma teóloga feminista, Angélica Tostes, que é uma jovem brilhante que vocês vão ouvir muito falar sobre ela, que organizou um livro com muitos escritos de gente nossa, e o livro chama Na Multidão dos Pensamentos, Na Multidão dos Meus Pensamentos Dentro de Mim. Isso é motor para profetas e educadores. Tenho certeza que vão gostar. Está no link na descrição do nosso vídeo de hoje. E por fim, para encerrar, uma frase para nos inspirar a caminhar. Organizar a esperança, conduzir tempestades, romper o rumo das noites, construir, sem pedir licença, outros mundos, um mundo de liberdade. Essa poesia de Pedro Tierra nos alimente, nos guarde na aventura da vida de educadores, educandos, de profetas, profetisas que irrompem na história. Outro mundo possível. Paz e bem.